Fala galera, meu nome é Rodrigo Luiz. Eu sou Fabrício Andrade. E nós vamos começar com o nosso Flow Movement. Exatamente, Flow Movement está no novo formato. E agora você vai ver o que aconteceu na primeira série e fica até o final, porque tem uma surpresa sensacional, não é não? É isso aí, roda a vinheta. Então galera, nós vamos começar falando do nosso primeiro seriado, que foi Você Foi Convocado. Seriado fantástico. Você perguntou, Rodrigo, você foi convocado para quê? Você vai entender agora, a gente vai conversar um pouco e te explicar sobre para que você foi convocado. Exatamente, a gente consegue ver que essa questão do seriado convocado foi dividida em 4 partes, porque agora todo sábado tem Flow. Todo sábado, 19h30, você tem que colar com a gente aqui. E nos 4 momentos a gente entendeu para que nós fomos convocados, na verdade. Exatamente, e na nossa primeira semana, cara, nós falamos sobre Ano Novo, Vida Nova. E a gente trouxe um contexto de que Deus, ele é o nosso Deus de recomeços. Então a gente entende que da feita que você está caminhando e você cai, Deus, ele te dá uma oportunidade para que você continue. Isso aconteceu com várias pessoas, com vários personagens bíblicos, e Deus trouxe esse chamado para a gente. Nós somos convocados para viver o recomeço de Deus. Eu quero que você fique ligado agora aí com algumas imagens que vai passar sobre o que nós vivemos nessa primeira semana. E assim, Rodrigo, como ouvinte, né, que eu tava dessa palestra, eu senti a questão do convocado para a galera que esteve esse momento, esse período, esse ato que a gente teve sem Flow, e a galera se reconectar, né, convocado para um recomeço, e também pegando muito forte naquela situação que muitas vezes você está longe, né, ficou distante. Então agora é o momento de recomeçar, de lembrar onde você caiu. Aquele que já estava firme, que continue firme, também serve para dar um gás a mais. Então você foi convocado para recomeçar, e se você já está, para que você tenha um gás a mais, né? E a gente tem, comentando um pouco, né, a gente tem essa tendência, porque geralmente início do ano você faz aquelas suas metas, então é literalmente um ano novo, vida nova. Esse ano eu vou começar a academia, esse ano eu vou orar mais, jejuar mais, e é disso mesmo, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porém se cair nós temos um advogado. Então realmente isso é muito legal, essa visão de quem tá de fora e ouve, né? E como foi o segundo? O segundo foi Flow? Fantástico. A gente falou sobre mantenha-se firme, o tempo chegou. Esse foi o nosso segundo tema, nossa segunda semana, e foi incrível. A gente falou um pouco sobre o que nós de fato somos chamados para estarmos, nós fomos colocados para nos mantermos firmes. No primeiro seriado a gente aprendeu no finalzinho, que a gente comenta sobre, cara, é mais fácil, é mais simples você manter-se firme do que você recomeçar, né? Então, porque todo recomeço você perde parte da sua trajetória. Fica experiência, mas você perde parte da sua trajetória. É mais fácil você se manter firme. E o que é legal, a gente comentou sobre isso, a sua salvação ela é feita para que você não viva ela em vão. Então, para que você não viva a sua salvação em vão, é mais fácil você se manter firme. E qual é o tempo de você viver a sua salvação? Agora. Então, o tempo chegou. Que tempo é esse? O tempo de você viver a vivência prática da sua salvação. E eu quero que você fique conosco aí de novo com mais alguns takes do que rolou nesse sábado, que também foi surreal. Falando como ouvinte também dessa palestra, né, sobre mantenha-se firme, o tempo chegou. Cara, o que marcou para mim bastante, Rodrigo, foi naquele momento que foi apresentado uma carta de João, né, passagem na Bíblia que fala para que a gente esteja vivendo de acordo como Cristo nos ordenou, né, do modo dele, para que a gente não seja pego de surpresa e não tenha medo de julgamento, não tenha medo de nada. Por quê? Porque nós estamos firmes, nós estamos condizentes com aquilo que a gente prega, a gente está de fato vivendo, não há hipocrisia nisso. Então o tempo chegou e
e você tem que exercer aquilo que realmente você recomeçou. Você tem que se manter firme. E pra galera que recomeçou uma semana antes, esse mantenha-se firme foi um gás a mais também. Foi um ensino mostrando como que você tem que permanecer. Se você recomeçou, e tem o que é legal é que realmente a gente lê, eu lembro que eu até citou uma vez sobre Levítico, né? Que o pecado para as nossas vidas, ele tem que ser de fato como uma surpresa. A gente até comentou um pouco sobre isso, né, nessa semana. Na semana. E realmente tem que ser como uma surpresa, não é algo predestinado. A palavra de Deus até fala que, cara, aquele que maquina contra o mal, cara, esse é um cara que já não é visto aprovado perante ele. Então, o pecado, os erros, cara, tem coisas que às vezes a gente está em casa e sim, a gente como ser humano às vezes maquina alguma coisa, mas ele fala que, cara, é para que você de fato, você nem pense nisso. O pecado na sua vida tem que ser como uma surpresa. Surpreendido em pecado. Surpreendido em pecado, exatamente. E eu acho que foi um ponto legal que a gente falou e citou um pouco sobre isso também. Exatamente. E logo depois a gente veio com uma mensagem, né? Camisa 10, joga bola até na chuva. Por que esse tema? Nós trouxemos a questão da analogia do futebol, que você foi convocado para o time de Jesus. Então, a gente começou falando lá no que está em Lucas, capítulo 24, de 36 ao 39, que fala dessa concentração. E no capítulo 1 do livro de Atos fala 1:3, que foi ao longo de 40 dias esses momentos em que Jesus se encontrava com eles. Então nós trouxemos a analogia da concentração do time e depois da grande comissão, que era pregar o evangelho, que era fazer gol, né? E que todos nós fomos convocados, ainda que a gente não seja profissional, mas todos nós jogamos a nossa pelada, todos nós temos um campo de convivência, todos nós estamos inseridos em algum contexto que a gente pode falar do evangelho. Essa é a proposta de ser convocado. Legal. Fica com a gente aí com um take também do que aconteceu nesse dia. Camisa 10 joga bola até na chuva. E falando como um ouvinte, cara, desse dia que foi fantástico, eu achei muito interessante quando a gente trouxe, e às vezes a gente não entende quando a gente tem uma grande comissão, né? Exatamente. Que é indo onde quer que você vá. E é curioso porque, como tu falou anteriormente, a gente cita muito sobre, o cara fala assim, tem aquele cara que tá pregando, aquele cara que tá falando, ele é o titular. Mas, cara, quantos de nós não jogamos a nossa pelada, não jogamos o nosso futebol de quarta-feira? E nesses futebols, nesse futebol, né? Nesse futebol, nessas coisas, a gente tem que de fato se posicionar. É literalmente isso. Cara, eu não sou um profissional, mas eu jogo minha bola. Desde criança eu sou incentivado a jogar bola. Exatamente. Eu ganho e aprende brincando. Aprende brincando. Então isso é muito legal, porque em cima disso a gente tem que desenvolver, na realidade, viver o indo. É onde quer que eu vá. Não é assim um objetivo final, em que sentido? Tá aqui, tu tem que correr atrás para fazer isso. Não, cara, é onde quer que você vai. E isso facilita muitas das vezes, né, entrando numa linha que, cara, às vezes muitas pessoas se perguntam sobre o seu propósito, sobre essas coisas, e, cara, na realidade, onde quer que você caminhe, onde quer que você ande, se você já tem a convicção de para que você foi convocado, do seu chamado, né, cara, você já vai só falar assim, não, cara, o meu chamado é indo, onde quer que eu vá. Tu até falou, alguma coisa. Campeonato é o indo. Campeonato é o indo. Isso é muito legal, cara. Então, para onde quer que você ande, onde quer que você caminhe, onde quer que você vá, seja no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua escola, em qualquer lugar, cara. A mulherada aí fazendo a unha, conversando de, cara, indo pregar o evangelho. É curioso que há umas semanas atrás, contando uma experiência que foi muito marcante essa mensagem, foi muito legal porque aconteceu uma experiência com a minha esposa e ela conta que ela estava procurando uma oportunidade de falar com um certo ciclo de pessoas e chegaram a tocar num assunto da qual ela não dominava, ela não conhecia. Ela falou assim, não, Deus, mas me dá uma oportunidade, e acabou que surgiu uma oportunidade dela falar, que uma pessoa reconheceu ela pelas redes sociais e tal. E aí começou a conversar, e dali ela falou, agora eu estou cumprindo o meu indo. Mas é isso, é você ser intencional, onde quer que você vá, você foi convocado para que você seja intencional. Cara, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que falar de Deus naquela situação. Eu tenho oportunidade, uma vez numa música que é dita como secular, a minha esposa viu um contexto, ouviu e com outra pessoa começou a conversar.
Uma vez comigo aconteceu num trabalho que teve uma situação que aconteceu com um objeto lá e usei essa situação para trazer o evangelho, para falar da pessoa. Então, é onde quer que você esteja, pregar o evangelho, falar de fato, você se posicionar e ouvir o técnico, né? Exatamente, era isso que eu tava esperando a dele. Então, pensou comigo aí, pensando igual, ouvir o técnico, né? O capítulo inicial ele fala de que eles ouviram o técnico e nós temos que ouvir ele para poder, né, reproduzir as estratégias, as táticas que ele vai dar para a gente alcançar as pessoas, né, independentemente do sexo, homem ou mulher. Muito pelo contrário, na Bíblia tem muitos exemplos que a gente abordou de mulheres que marcaram vários gols. Sim, tu tava até falando de vários jogadores. Isso, como a Marta, que tem números estrondosos. Aí eu falei da mulher de Samaria, né, que marcou vários gols, levando o evangelho depois de ouvir da própria boca de Jesus que ele era o Messias. Né, das primeiras pessoas que levaram a mensagem da ressurreição foram mulheres, né, que tiveram encontro com Jesus ali depois da ressurreição. Sim. Então, independentemente se você é homem, se é mulher, se você é profissional ou não, a gente quer que você é convocado na seleção de Jesus para jogar o campeonato indo e levar a mensagem. Cara, isso é muito legal, isso é muito legal. Bem, e na última semana, encerrando o ciclo desse seriado, nós falamos sobre acendendo a chama. E nós trouxemos um pouco da parábola das 10 virgens, né? Que umas estavam preparadas e outras não para o que Deus tinha para fazer na vida delas. Naquele sentido, era elas querendo encontrar um noivo. E a gente trouxe algumas analogias que, por exemplo, se você for pro casamento no estilo judaico, na realidade quem espera o outro, no caso é a noiva fica esperando o noivo entrar. Então na realidade quem se posiciona está ali esperando, o noivo está entrando, ela está aguardando por ele. Geralmente é o contrário, né? A nossa cultura é que num casamento o noivo esteja esperando a noiva. Então até nisso é um outro formato, é uma outra maneira. E cara, é muito legal que a gente trouxe justamente falando sobre isso. Você tem que estar preparado, você tem que andar com a sua lamparina cheia, você tem que andar pronto. Não é, cara, a gente está vendo agora aí requisitos de guerras, rumores, não só rumores, mas guerras de fato. A gente tem ouvido algumas situações que têm acontecido e tudo isso mostra que cada vez mais se aproxima a volta de Jesus. Você de fato tem estado pronto para isso, para viver essa fase. A gente até comentou um pouco que não é sobre datas, porque isso não compete a nós. A Bíblia fala que não compete a nós saber a data. Mas o que é de obrigação nossa é estar preparado para viver esse momento, né? E a gente citou um pouco sobre isso. Eu quero que você fique agora com um pouco de algumas imagens do que rolou nesse sábado, que foi incrível também, cara. Encerrando, né, o seriado Você Foi Convocado, eu como ouvinte, Rodrigo, senti que, cara, você tem que estar com óleo na lâmpada ali, você tem que estar com óleo na lanterna, você tem que estar com a chama acesa, literalmente. Você não pode deixar, e não pode viver da reserva, tem que viver com reserva, né? De tudo que a gente conversou, você foi convocado para um recomeço, né, ou ficar firme, né? E aí depois revalidando, firme, agora é o tempo de quê? O tempo de levar a mensagem. Agora, como que você vai levar a mensagem se você não tem óleo na lanterna? Se você não tem chama? Se você não tem conteúdo para derramar? Não tem combustível, né? Então, ficou muito claro isso para mim, e estar preparado, vigiar, né? E é curioso que nesse tema a gente até conversou um pouco, falou sobre que a intencionalidade, cara, eram as 10 virgens, né? Se você for ler a parábola depois, ela está em Mateus 25, 1 até o 11, você pode ler. E cara, eram 10 virgens. Até as 10 chegaram a dormir, mas cara, 10 delas eram prudentes, 5 delas eram prudentes, as outras 5 eram imprudentes. Então todas tinham a intencionalidade de encontrar um noivo, elas tinham essa intenção, mas 5 delas, por não estarem preparadas, foi fechada a porta e foi dito assim: cara, eu nem te conheço. Exatamente. Então às vezes a gente até tem essa intencionalidade, às vezes a gente até tá ali, não quero assim viver mais sobre Deus, eu quero romper, mas por não vigiar, por eu não estar preparado para isso, para essa convocação que ele trouxe pra gente, eu acabo me perdendo e não cumprindo o ID e me afastando e consequentemente acabando deixando de lado aquilo que de fato muito importa, né? Exatamente. E bacana essa parada, porque tu falou no dia também, nem tudo que parece é.
né? E pegando esse gancho do que não te conheço, isso é uma declaração do próprio Jesus, tanto nessa parábola quanto no Sermão da Montanha ele fala: tomem cuidado com os falsos profetas, tomem cuidado com o que a galera faz e que não é, cara, não é dele, não é pra ele. Ele até fala, entendeu? Que muitos vão chegar com ele e falar: não, em teu nome eu expulsei demônios, não, em teu nome eu curei, e ele vai falar: cara, eu não te conheço. Porta fechada, você não é minha noiva. Exatamente, porta fechada, cara, e a gente tem que estar preparado, não pra porta fechada, mas pra de fato entrar. Exatamente. Porque olha como é curioso também, aí tá a disponibilidade, cara. Se as 10 estivessem lá preparadas, provavelmente as 10 teriam entrado. Mas 5 não entrou. Então a disponibilidade, Jesus já tá dando, tá ali. Mas cabe a você estar preparado para entrar ou não, né? E às vezes nisso é onde a gente se peca um pouco, que, cara, quando chega na hora de você estar ali, não, eu vou entrar, eu vou fazer minha parte, eu tô no campeonato indo, eu tô me mantendo firme, eu já passei pelo meu recomeço, pelo meu renovo, em cima disso eu vou viver. Só que muitas das vezes você não está preparado para isso. E é interessante, a gente precisa estar pronto. A palavra de Deus fala vigia, inclusive nessa parábola ele fala para que nós estamos atentos, né? Exatamente. Ao que na verdade ele nos manda para cumprir a grande comissão da qual ele nos confiou, né? Exatamente. E é isso aí. Esse foi o seriado, você foi convocado. Agora, Rodrigo, vamos revelar pro pessoal a surpresinha que a gente tem? Bora. Então, pessoal, a surpresa que a gente tem é um novo seriado, né, do Flow para esse mês agora de março. E a gente entra numa nova estação, que é a estação do cultivo, então é evangelístico. E a gente não poderia falar de outra coisa a não ser da palavra de Deus, de quem esse Deus é, já que a gente foi convocado para levar isso, né, para trazer pessoas para o Flow, ou para levar essa mensagem. A gente tem que entender aquilo que a gente está falando. Exatamente. Então a série é baseada nesse livro, Entendes o que Leis, né, que está ali naquela passagem de Filipe encontrando o eunuco no livro de Atos. Será que a gente realmente entende que está aqui? Será que o que eu entendo da maneira que de fato está dizendo? Uma vez eu tenho até uma experiência para contar com isso, que eu estava conversando com alguns amigos e sobre um determinado trecho, e a pessoa trouxe para uma outra vertente que na realidade não era isso que o trecho estava querendo dizer. Então, às vezes, será que de fato eu estou entendendo o que eu estou lendo? Exatamente. Será que a galera tem uma visão de Deus que é o real Deus que está aqui? O real Jesus, a história da redenção, da salvação. Então, tudo isso a gente vai aprender no Entendes o que Leis. Vai ser um seriado assim, incrível também, cara. 4 sábados. Você já está convocado literalmente para estar conosco, vai ser assim incrível. E agora a gente está nesse novo formato, não só do Flow Movement, mas do Flow em si, que é todos os sábados, né? Exatamente. 19h30 a gente já está aqui, a gente tem um momento de comunhão fantástico também. E você fica aqui o nosso convite para que você esteja conosco. De fato, você esteja nesse momento de comunhão. É muito agradável esse momento que a gente passa juntos, né? Que a gente aprende mais sobre Deus. E é isso. Quiser mais informações, Flow Manaus. Isso, nosso Instagram. Lá tem o link que tem todas as nossas informações da igreja também, entendendo se nós somos o grupo de jovens da comunidade Batista Torres. É bom deixar claro que às vezes a pessoa pergunta o que é o Flow. O Flow vem de fluir, mas é o nosso grupo, nossa juventude da comunidade. Então fica aqui o nosso convite, que você esteja conosco, né? Cremos sim que será mais um mês de derramar de Deus para as nossas vidas, vai ser uma bênção, né? E às vezes você fica com aquele gostinho, foi rápido, já está acabando, já passou. Só você vindo para você viver as coisas que a gente tem vivido aqui todos os sábados, e não só nos sábados, mas durante as nossas semanas, né? Exatamente. Então é isso. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.